Se tem uma coisa que eu sempre curti foram os samurais. Sério, quem não curte samurais? Eles são muito maneiros. E estudar sobre eles é sempre divertido. Mas você já sabia que já existia um samurai negro? Porque sim, ele existiu e eu vou contar sobre ele nesse vídeo. Então bora! O invejável primeiro título de samurai no Japão tradicional significava uma honraria para poucos japoneses. Tipo, normalmente o título era atribuído por hereditariedade e laços sanguíneos. Porém, alguns estrangeiros, como o britânico William Adams e o francês Jules Brunet, conseguiram tal proeza e são famosos. Mas o Yasuke, além de ser o primeiro samurai estrangeiro, também é o único africano a alcançar tal honra. Durante as grandes navegações, teve um grande número de espanhóis e portugueses chegando no Japão para comércio e outras coisas. E também haviam muitos jesuítas, que eram essas pessoas que iam para catequizar um país que teve muito aqui no Brasil. E eles levavam além do cristianismo, eles levavam produtos e tecnologia, além de infelizmente escravos. No ano de 1579, uma comitiva de missionários portugueses chegaram ao Japão. Junto com a tripulação havia um homem negro, até então desconhecido para os japoneses. Durante esse período, muitos daimyos, que são tipo os líderes do Japão da época, tinham um bom relacionamento com os europeus, especialmente por causa do comércio de materiais bélicos. Os europeus levavam muitas armas para o Japão, que ainda não tinha essas coisas. E entre esses senhores feudais ou senhores da guerra, um em especial tinha um grande apreço pela cultura europeia, ninguém menos que o grande herói japonês Oda Nobunaga. Sua relação com os europeus era tão positiva que ele ajudou os jesuítas a construírem uma igreja católica em Kyoto, para se ter uma ideia. Então, 500 anos atrás, um desses navios portugueses chegaram lá no Japão e entre eles estava o Yasuke. Pouco se sabe sobre a vida do Yasuke antes da chegada no Japão. Historiadores acreditam que o guerreiro foi tirado à força de sua terra natal, possivelmente Moçambique, e vendido como escravo por um padre jesuíta. Yasuke supostamente chegou à costa de Kyoto aos 24 ou 25 anos, como guarda-costas e escravo pessoal do padre. Yasuke só ficou famoso muitos anos depois dos acontecimentos, então a história pode ser baseada em suposições, visto que não há sobreviventes ou outras referências comprovadas que possam sustentar as afirmações. Por isso, embora não haja nenhuma evidência, também é possível que ele tenha vindo de Portugal, Angola ou Etiópia. Assim poderia também ter sido originalmente um africano mercenário a serviço de alguém, visto que existiam muitos por esses tempos. Aliás, se tá curtindo o vídeo? Se sim, deixa o like e se inscreve para ajudar o canal. Não custa nada, meu jovem padawan, e ainda vai me ajudar e muito, e bora seguir aqui. No século XVI, muitos moradores do Japão nunca haviam visto uma pessoa negra antes. Segundo cartas de um missionário português chamado Luiz Froat, servos de um palácio imperial chegaram a tentar lavar o Yasuke, acreditando que sua cor negra vinha do carvão ou de outra substância natural. Isso não era ser racista, já que era desconhecido mesmo, porém não deixa de ser ridículo dispensar isso. Naquela ocasião, o homem então escravizado já tinha algumas noções de japonês e conseguiu ter um diálogo com o grande daimyo na medida do possível. Isso agradou e muito a Oda Nobunaga, então ele já sabia sobre o japonês e conseguiu se comunicar com eles. De acordo com a história, Yasuke era um homem de mais de 1,80 m de altura, um padrão muito maior do que os japoneses daquela época, que mediam aproximadamente 1,57 m, para se ter uma ideia. Além disso, sua força e condições físicas eram equivalente de 10 homens, e se impressionou ainda mais Nobunaga. Porém, o que deixou o Lorde mais impressionado foi a cor de pele dele. Incrédulo e admirado, Nobunaga nunca tinha visto alguém com essa cor. Então ele ficou encantado com o mesmo, e isso era comum à época. Esse encanto com as coisas de fora, já que o Japão sempre foi um país muito fechado no passado e pouco se sabia do Ocidente. Essa mesma impressão acontecia com ruivos, loiros e pessoas de olhos claros também. Muitos japoneses passavam a vida sem ter visto pessoas com características diferentes das suas. A partir desse encontro, o impensável aconteceu. Em pouco tempo, esse misterioso homem passou a fazer parte da guarda pessoal de Oda Nobunaga. Após servir como guarda pessoal do grande daimyo, Yasuke foi nomeado samurai no ano de 1581 e foi alocado no castelo de Azuchi. Quando Nobunaga concedeu o posto de samurai a Yasuke, a ideia de um guerreiro que não fosse japonês era algo inédito. Mais tarde, outros estrangeiros também obteriam o título. A jornada do africano em terras nipônicas não deixam de impressionar. Após ser nomeado samurai, Oda Nobunaga convidou Yasuke para sua mesa de jantar. Um samurai ser convidado para a mesa de jantar de um daimyo era uma ocasião realmente rara, até mesmo para os samurais japoneses, e as honrarias não pararam por aí. Yasuke também foi escolhido para ser o portador da espada de Oda. E realmente difícil explicar o que significava, durante o período Sengoku do Japão, ser o portador da espada do próprio daimyo. Não existia maior honraria para um samurai do que carregar a espada de seu mestre. Não há registros históricos de outros samurais que tenham conseguido tanta honraria de um senhor feudal tão importante como Oda Nobunaga. A estatura do guerreiro e sua bravura em combate chamava atenção.
um grande entusiasta da moda e costumes ocidentais que promoveu Yasuke ao posto de samurai, uma classe social sagrada e uma das mais importantes do Japão feudal. Porém, essa era uma época de conturbação política no Japão, e um rival de Oda, Akechi Mitsuhide, que era general do Daimyo Nobunaga, planejou e realizou um golpe contra seu mestre enquanto ele estava hospedado em um hotel em Kyoto. Consta a história que Yasuke lutou feroz e lealmente defendendo o castelo de seu mestre das forças traidoras e inimigas. Após perceber que Mitsuhide venceria a batalha, Oda Nobunaga realizou o seppuku e manteve sua honra como samurai. Seppuku é aquele que as pessoas no Japão faziam quando perdiam uma batalha e viam que não tinha mais esperança, então eles se matavam com a espada no meio da barriga. Após a morte de seu mestre, Yasuke voltou para o castelo de Azuchi para servir o filho de seu falecido senhor. Porém, o filho de Nobunaga também cometeu seppuku ao ser derrotado por Mitsuhide. Yasuke lutou novamente bravamente até o último momento. Ao perceber que a batalha estava perdida, ofereceu sua katana ao vencedor como de costume. Porém, como Yasuke não era japonês, sua vida foi poupada. Mitsuhide o desprezou por não ter visto valor nele. No entanto, após a batalha de Nobunaga, os novos líderes do Japão foram extremamente intolerantes com Yasuke, devolvendo rapidamente o guerreiro para os missionários europeus. E aí que a história do samurai termina, já que não existem registros sobre sua vida pós-Japão. Embora Froa, na sua obra História do Japão, faça menção ao negro africano artilheiro ao serviço de Arima Harunobu, em 1584, logo após a temporada passada por Yosuke com Oda Nobunaga, é altamente provável que seja outro homem, pois existiam por essa altura inúmeros africanos ao serviço de empregadores japoneses e europeus, assim como trabalhadores independentes do Japão. E essa foi a história de um dos samurais mais maneiros do Japão, na minha opinião. Não sabemos muito sobre o fim da vida dele, como dito, mas espero que tenha sido longe da escravidão. Por isso a história inspirou muita coisa, e esses tempos atrás saiu um anime da Netflix que até passou de fundo desse vídeo, porém não veja essa droga se você curte a história dele, porque tirando o comecinho que os Portuga e tal, o resto não tem nada a ver com a história real. Além de ter mecha, sério, tem alguém que curte anime com mecha? Porém deveria sair uma adaptação com Chadwick Boseman, o Pantera Negra, mas infelizmente com sua morte não sei se vai sair ou não. Enfim, mas esse foi o vídeo. Vou tentar trazer mais histórias de samurai por aqui, porque eu acho maneiro mesmo. Mas por enquanto deixa o like se possível e se inscreve, que vai me ajudar e muito. E não cometa seppuku, não vale a pena.